objetivo do Domínio Nutrição foi realmente trazer conteúdos que orientem, que ajudem, que ensinem nutricionistas a viverem da sua profissão, faturarem mais de 5 mil todo mês, e isso através da consultoria, que é a área que eu trabalho, há 20 anos trabalhando nessa área. E aí, eu escolhi falar sobre esse tema Nutri, o que é a consultoria hoje, porque nós estamos inaugurando essa nova fase do Domínio Nutrição, e hoje, quarta-feira, dia de conteúdo técnico, nada melhor do que abrir essa live falando sobre exatamente o que é consultoria. E por quê? Porque eu recebo muitas dúvidas de nutricionistas que não sabem o que fazer em uma consultoria. Com o que trabalhar, de que forma trabalhar, como de verdade é o trabalho de uma consultora. Eu não sei se é sua dúvida também, mas é a dúvida de inúmeros colegas. E exatamente por isso eu resolvi inaugurar essa nova fase do Domínio Nutrição com a primeira live de conteúdo falando sobre Nutri, o que é a consultoria. E eu acho, Nutri, que se você verdadeiramente quer viver da sua profissão, quer faturar aí mais de 5 mil todo mês, essa é uma excelente oportunidade, é uma excelente carreira para você que tem esse sonho, que tem esse desejo. Então, é preciso que você saiba o que é a consultoria. Como se trabalha em uma consultoria? Por que se trabalha em consultoria? Que tipos de consultoria existe? Quanto se cobrar numa consultoria? Quantas horas trabalhar? Então, são muitos pontos que nós precisamos saber para a gente realmente poder viver dessa carreira, viver dessa profissão. E quando você sabe de tudo isso, você vai ter mais segurança. Que é um outro ponto que eu percebo que falta muitas vezes para os nutricionistas, para que eles ingressem na carreira de consultoria, falta segurança técnica, falta segurança do que exatamente é a consultoria. Então, isso traz para o profissional uma dificuldade para que ele realmente abrace essa carreira e chame essa carreira de sua. Eu preciso dizer para vocês, né, que consultoria é uma das formas que o nutricionista trabalha e que é diferente, por exemplo, do Nutri de Wuhan. Muitas vezes, alguns colegas até confundem, né, a consultoria com o nutricionista de Wuhan. Então, é diferente, não é a mesma coisa. Então, a consultoria é uma forma de trabalho, sim, que o nutricionista pode ingressar. Então, nós podemos escolher o nicho de consultoria dentro da nossa carreira. Como podemos escolher trabalhar como Nutri de Wuhan, podemos trabalhar como Nutri Clínica e podemos também trabalhar como nutricionista consultora. Então, essa é uma das formas que nós temos para trabalhar, para atuar. E o nutricionista de consultoria é um nutricionista que não tem carteira assinada, é um nutricionista que não tem vínculo empregatício e que isso, algumas pessoas podem achar que isso é uma desvantagem, mas nós podemos usar isso totalmente a nosso favor. Isso é uma vantagem para nós. E eu vou contar isso tudo para vocês nessa live de hoje. Por que isso é uma vantagem? Então, a carreira do Nutri, que é consultor, é como a carreira do Nutri, que é da clínica, que monta o seu consultório. É a carreira do Nutri que empreende. Então, nós somos nutricionistas que vamos empreender na nossa profissão. E uma das grandes vantagens é que nós vamos por sermos empreendedoras e empreendedores da nossa própria profissão, nós vamos ter muito mais liberdade. Teremos liberdade financeira, teremos liberdade de atuação, e isso vai trazer para a gente também muito mais possibilidades de trabalho,
de expandirmos de verdade aí os nossos horizontes dentro da carreira de nutricionista. Então, uma das situações que nutricionista consultor é diferente da nutricionista DIY é que o NutriDIY, normalmente, ele trabalha de 40 a 44 horas por semana, ele recebe em torno de R$ 3.500 é o piso, mas eu não sei se os Nutris DIY estão recebendo isso, e ele vai todos os dias na empresa e ele tem a carteira assinada. Então esse é o perfil do nutricionista DIY. O nutricionista consultor é diferente. O nutricionista consultor, ele não tem a obrigatoriedade de cumprir essa carga horária, porque quem vai definir a carga horária é o próprio nutricionista, junto com quem está contratando ele. Ele também tem uma possibilidade de ganho muito maior do que o ganho de 3.000 e poucos reais por mês, e ele vai ter a possibilidade de ele próprio direcionar o trabalho dele. Diferente do nutricionista DIY, que entra em uma empresa e ele tem que seguir as diretrizes daquela empresa. Como o Matheus está falando, ser consultor é o futuro. Na verdade, né, já corrigiu, é o presente. Então, o nutriconsultor é a profissão do futuro do nutricionista, mas que já está acontecendo agora. E eu tenho orgulho de dizer para vocês que eu trabalho nela há 20 anos. Há 20 anos eu trabalho nessa área, eu trabalho com essa carreira. Sou feliz, sou realizada com a minha profissão, sou realizada com essa escolha que eu fiz. E estou aqui para ajudar outros nutricionistas que, como eu, querem se sentir valorizados, felizes na sua carreira, que, como eu, querem viver da sua profissão, saber que podem, como uma colega da semana passada que fez a live, ela falou: Ana, finalmente eu pude assumir o compromisso de comprar a minha casa. Por quê? Porque agora eu sei o quanto eu tenho de dinheiro e como eu vou ter esse dinheiro. Então, finalmente eu consegui, através da consultoria, comprar a minha casa. Então, essa é uma das grandes vantagens do nutricionista consultor. É de verdade a valorização financeira que nós temos. Eu vou aproveitar aqui e pedir que o Matheus Pio tá aí mandando, tá por aqui, né? Colocando aí pra gente, olha, chamada de pejotização, muito libertador, né? Essa área. E pedir aqui auxílio aqui, só traz pra mim, pra um copo d'água, por favor. O problema é que a liberdade assusta, né, Matheus? Então ele tá colocando aqui pra gente que a liberdade assusta. E às vezes assusta mesmo, né? A gente tá muito acostumado a ter as coisas muito direcionadas, né? A Beatriz está dizendo assim: boa noite, nos seus 20 anos de carreira, quais foram as dificuldades que já passou? Nossa, Beatriz, já passei tantas dificuldades, né? E uma das maiores dificuldades foi quando eu comecei. Porque quando eu comecei, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha ideia do que fazer. Então, meu primeiro trabalho de consultoria foi praticamente ditado pelo empresário que me contratou. Ele que me procurou, ele que falou para mim: olha, vai na minha empresa uma vez por semana. Ele que falou quanto ia pagar. Então, eu aceitei tudo assim, né? Fui aceitando porque eu não tinha a menor ideia do que exatamente que eu ia fazer lá. Então, esse foi realmente um grande desafio, ter começado num momento que foram 20 anos atrás. Então, você imagina, se hoje ainda é desconhecido, imagina 20 anos atrás. Então, foi muito desafiador, né? Outra grande dificuldade que eu fui tendo foi para precificar meu trabalho. Quando eu fui aprendendo a trabalhar e eu comecei a precificar, eu não sabia precificar. E eu errei muito na hora de precificar, então isso foi muito difícil também. Outra dificuldade que eu tive foi quando eu comecei a contratar pessoas para trabalhar comigo.
Aí, nossa, foi muito difícil, porque antes eu trabalhava sozinha, eu atendia todos os meus clientes sozinha. Aí quando a empresa, aí eu virei empresa, né, que eu era sozinha, eu tinha consultoria, mas não tinha CNPJ, eu trabalhava sozinha. E quando eu precisei de começar a contratar pessoas, aí virei empresa, a empresa cresceu, e eu comecei a ter muitos clientes, uma demanda muito grande, eu queria abraçar tudo e todos, queria fazer tudo. E aí eu acabei precisando contratar pessoas, e nesse momento foi realmente bem desafiador. Ter novos colegas trabalhando comigo, num momento onde eu não sabia delegar tarefas, eu não tinha os procedimentos montados, né? Eu não tinha tudo pronto, eu não sabia, cada um fazia de um jeito, então isso foi muito desafiador. Aí eu precisei de construir, né, um método. Eu fui precisando realmente construir esse método para poder ensinar as pessoas a trabalharem comigo, porque elas não sabiam, igual eu, né? Elas também, como eu não sabia, as pessoas que chegavam para trabalhar comigo não sabiam. Beatriz, foram muitas outras dificuldades. Se eu for me lembrando aqui de algumas, se você se lembrar de alguma coisa específica, pode me falar, porque foram muitas dificuldades que eu fui enfrentando ao longo desse tempo. E eu fui vencendo, né, cada uma dessas dificuldades. Fui vencendo essas dificuldades e tanto que hoje estou aqui, né, ensinando vocês. Eu não sei se vocês sabem, quem está me assistindo hoje, mas a semana passada nós fechamos a 8ª turma do curso Nutri 5K, sua consultoria de sucesso, que é onde você vai ter acesso a todo o meu método, desde a abordagem de clientes. Ah, Beatriz, foi outra dificuldade, abordar clientes, como captar clientes, como trazer clientes para minha consultoria, como ter um fluxo de clientes que me mantivesse com um salário, né, maior do que 5 mil. Para que eu pudesse sustentar já o aluguel, que aí eu fui crescendo, né? Aí eu já não podia mais viver com os 5 mil, eu tinha que viver aumentando e eu tinha que ter clientes o tempo todo. Então isso daí também foi um grande desafio. E aí, então, para quem ainda não me conhece, né, que está aqui pela primeira vez, me conhecendo o meu trabalho, depois desses 20 anos, eu completo agora em outubro, né, 20 anos de consultoria. Então, depois desses 20 anos, eu hoje estou aqui, né, com o meu curso, com o método que ensina desde a captar clientes até a atuar, especialmente dentro da consultoria de boas práticas, que é a consultoria que eu mais atendo, que eu mais trabalho, que é a que sustenta a minha empresa. E aí eu vou até contar para vocês por que eu escolhi esse nicho de mercado para trabalhar, tá? Por que eu achei que esse era muito vantajoso. Eu preparei aqui e vou contar para você. Se você estiver aqui daqui a pouquinho, Beatriz, fica aqui para você escutar por quê. Bom, então, a Nutri, que é consultora, ela tem uma série de benefícios, né? Então, a Nutri, que é consultora, ela tem uma série de benefícios. Os que eu mais acho, assim, valiosos como benefícios são 2 específicos que eu gosto de falar muito, que é a liberdade financeira e a liberdade de tempo. Esses 2 são, sinceramente, Nutris, são 2 benefícios que eu entendo que são primordiais e que sustentaram, de fato, a minha carreira durante esses 20 anos. Então, enquanto eu gosto, às vezes, de fazer um paralelo, né, com o nutricionista de One, porque muitas vezes chega para mim algumas dúvidas dos nutricionistas que são nutris de One e que começam a carreira de consultoria pensando como nutris de One. E é diferente, o nosso posicionamento no mercado, a nossa forma de pensar o trabalho, ela é diferente. A gente muitas vezes utiliza os conhecimentos técnicos do Nutri de One. Mas quem vai ser consultor precisa realmente desenvolver outras habilidades, além das habilidades técnicas. Por quê? Porque um nutriconsultor, ele não tem um cliente só. O nutricionista que é consultor, ele pode ter vários clientes.
inúmeros clientes. Teve momentos na minha empresa que a gente teve mais de 50 clientes diferentes. Então imagina como lidar com tudo isso, né? E não são clientes apenas de restaurante, apenas de cozinha, não. O nutricionista consultor, ele abrange todos os serviços de alimentação. E os serviços de alimentação, eles vão desde o comércio, de pequeno a grande, como indústria também. E todo lugar que manipula alimentos. Certa vez eu contei em uma live e o pessoal achou o máximo um dos lugares que eu já trabalhei como consultora, em uma transportadora de alimentos. Eu treinava até o chapa que colocava as caixas de alimentos dentro do caminhão. Eu treinava motoristas de caminhão, eu treinava o lugar que ficava, o estoquista que armazenava dentro daquele galpão os alimentos, né? E era uma cerealista de arroz, gente. Então era saco de arroz que esse caminhão transportava. Então imagina, tem coisas que o nutricionista consultor, tem trabalhos que o nutricionista consultor pode realizar que muitas vezes nem passa aqui pela nossa cabeça. A gente nem imagina as diversas, inúmeras e infinitas áreas do nutricionista consultor. Então, uma das diferenças e para mim, uma das grandes vantagens é eu não trabalhar com um único cliente. Então, a consultoria permite você trabalhar com inúmeros clientes diferentes. Outra grande vantagem é que a gente não precisa trabalhar 44 horas por semana. Você vai trabalhar 44 horas por semana se essa for a sua escolha. E você não trabalha 44 horas por semana para ganhar um piso de R$ 3.500, que muito raramente é pago, né? Me conta aqui, nutris que estão aqui presentes, se vocês conhecem nutricionistas que trabalham 44 horas semanais e estão realmente recebendo um piso de R$ 3.500. Porque a grande maioria recebe menos do que isso. E nós, enquanto consultores, pelo fato de trabalharmos com vários clientes e do trabalho ser diferente, nós vamos ganhar, faturar muito mais do que o que seria o nosso piso. Por isso que aqui no Domínio Nutrição, o piso do Domínio Nutrição é 5K. É por onde a gente quer alcançar, é o nosso primeiro degrau. Depois vem os outros, mas o primeiro degrau é o 5K. A gente nem pensa em R$ 3.500 aqui no Domínio Nutrição. Nosso piso já é direto o 5K. Então, eu quero explicar para vocês esses benefícios, especialmente esses 2 benefícios que eu falei para você. Por quê? Porque o benefício de carga horária e de liberdade financeira vão sustentar o seu negócio. Eles vão realmente sustentar. Olha, a Beatriz diz que sou técnica em uma das maiores empresas do Nordeste e não recebe nem a metade. E você trabalha quantas horas, Beatriz? Conta para mim quantas horas você trabalha. Isso que a Beatriz acabou de colocar é o mais comum de acontecer. É você trabalhar 40, 44 horas e não ganhar nem a metade do piso salarial do nutricionista. Essa é uma das grandes, das situações que mais a gente vê acontecer. Então, gente, quantas horas, em média, um nutricionista consultor trabalha? Essa é uma pergunta também que me fazem muito. Ana, quantas horas em média um nutricionista consultor trabalha? Nutri, em média, um nutricionista trabalha em cada cliente de consultoria 3 horas por semana. Eventualmente você pode fazer 4, 6, mas isso é combinado com o proprietário. Em média, vou falar em média, você trabalha 3 horas por semana em cada cliente. Olha, Beatriz contou de segunda a sexta, de 6 às 16. Beatriz trabalha 40 horas semanais. E aí,
O nutricionista, Beatriz, fica de olho nessa. Você não pode perder a oportunidade de se tornar consultora, não. Especialmente que eu não sei qual é a empresa que você trabalha, mas eu tenho, como você disse que é uma grande empresa, sua experiência deve ser muito grande na área técnica. Agora tá faltando só você investir um pouco no conhecimento das outras habilidades do nutricionista consultor. Porque eu tenho certeza que vai ser, assim, uma virada de chave na sua vida. Então, o nutriconsultor, ele vai trabalhar, em média, 3 horas em cada cliente por semana. Por isso, a gente, enquanto nutricionista consultor, pode atender vários clientes. Eu posso ter vários clientes para atender em uma semana. Por quê? Porque se eu vou em cada um 3 horas, eu vou ter possibilidade de visitar 2, 3, às vezes até 4 clientes por dia. Por isso que eu falo para você que é você que vai determinar o quanto você quer ganhar. Se você quer faturar 5 mil, se você quer 1.000, se você quer 10 mil, se você quer 20 mil. Porque depende do quanto de tempo que você vai ter disponível para atender seus clientes. Já que é você que vai determinar as horas que você vai trabalhar. Você vai... Ah, Ana, mas o dono do lugar que vai te contratar, ele não exige uma quantidade de horas? Nem sempre. Isso é negociável, isso depende do trabalho que você vai fazer, isso depende do preço que você vai cobrar. Então, é totalmente diferente do regime de CLT. Por isso que eu falo para vocês, gente, tem coisas que nós precisamos aprender, especialmente direcionadas ao nosso comportamento empreendedor. Como que a gente lida com clientes desde o momento da nossa prospecção? O que é prospecção, Ana? É quando a gente vai abordar o cliente. Então, eu abordo o cliente para oferecer o meu trabalho, eu abordo o cliente para oferecer o meu serviço, depois eu vou montar uma proposta e aí nós vamos discutir sobre o que será feito, quantas horas. A Taine diz que trabalha de segunda a sexta, 6 às 15, 2 domingos de 6 às 14. E você, Taine, só responde pra gente, tá ganhando piso salarial nessa empresa? Porque você também tá trabalhando 40 horas semanais. Você tá tirando aí, em média, R$3.500. Conta pra nós, tem 2 Nutris de One aqui na live nesse momento, que contaram, né, o que são Nutris de One e contaram aí a carga horária. A Beatriz diz que não ganha, não. A Beatriz já contou pra gente que não ganha. Vamos ver a Taine se ganha o piso, né? E aí, Nutris? Bom, já falamos que você vai atender um cliente por semana, por exemplo, gastando em média 3 horas nesse cliente. Segundo, se ela trabalha em média 3 horas por semana em cada cliente que ela tiver, como que o nutricionista consultor cobra? Normalmente, à medida que você vai aprendendo a cobrar, que como eu te falei, né, Beatriz, foi uma das minhas dificuldades, eu não sabia exatamente no começo como cobrar. Quando você vai aprendendo a cobrar, você começa a cobrar por sua hora trabalhada. Então, a hora trabalhada no nutricionista consultor, ela vai variar muito, viu, Nutris? Tem muitas variáveis aí. Mas, em média, um nutricionista consultor consegue cobrar R$100 por hora trabalhada. Em média, sim. Ai, Ana, qual é o valor do piso? Existem várias tabelas diferentes, né? E existem algumas variáveis com piso. A gente tem hora técnica desde R$70, se não me engano, até R$150 a hora técnica. Mas o que eu quero falar para você é que a sua hora técnica é você que vai dizer o preço dela. Porque aqui você que está empreendendo, né? Então, e vai depender também do tipo de trabalho que você vai realizar. Então, são algumas variáveis, mas vamos pensar em média, que é uma coisa muito simples. Vamos pensar em média que um nutricionista que está começando, ele consegue sim cobrar pela sua consultoria em média R$100 a hora trabalhada. Isso significa que se ele trabalha um cliente, nossa, eu consegui conquistar
um cliente, eu vou fazer 3 horas por semana lá, e eu conseguir cobrar R$ 100, significa que você vai ganhar R$ 300 por semana. E se um mês tem 4 semanas, você vai conseguir R$ 1.200. Entende a diferença que é de quando cai sua ficha? Poxa, R$ 1.200 para eu trabalhar 3 horas por semana só em um cliente? E Beatriz, se você estiver aí ainda, essa foi a grande sacada que eu tive com o meu primeiro cliente. Porque o que esse primeiro cliente falou para mim? Ele falou assim: Ana Emília, você poderia ir à minha empresa uma vez por semana para fazer uma supervisão do trabalho, ver se o povo está fazendo tudo certinho, como manda a vigilância sanitária. Você vai uma vez por semana e eu pago para você. Aí ele me falou um valor que era um pouco menor do que o salário mínimo. Então vamos supor, hoje o salário mínimo é 1.200, né? Vamos supor que ele me falou que ia me pagar R$ 900. Eu não sei exatamente mais, né, gente? Tem 20 anos isso. Mas, só para contextualizar vocês, ele me ofereceu em torno disso, mais ou menos R$ 900, que era um pouco menos, assim, né, do que o salário mínimo. Quando ele falou isso, eu fiz uma conta rápida na minha cabeça. Eu sou um pouco, eu gosto muito de matemática, e aí eu fiz a conta rápida. Eu falei assim, nossa, eu vou trabalhar na empresa dele, uma vez por semana, vou ganhar R$ 900, eu vou aceitar na hora. Por quê? Porque eu vou arrumar mais 5 clientes desse, ou mais 4 clientes. Porque eu vou ganhar R$ 900.000, se eu arrumar mais 4 clientes, eu vou ganhar 5.000. Se eu arrumar mais 4 clientes, eu vou ganhar 5.000, eu vou poder sair da casa dos meus pais, que eu estava morando com os meus pais. Eu vou poder comprar, pagar o aluguel da minha casa. Eu vou poder pagar um curso para aprender a trabalhar nessa área. Eu vou poder viver da nutrição, se eu conseguir mais 4 clientes. E por que foi uma virada de chave, Beatriz? Porque eu pensei assim, se tem um cliente precisando desse tipo de trabalho, tem outros. Eu vou atrás deles. Eu não vou esperar eles virem igual esse chegou, porque meu primeiro cliente, ele veio até mim, não fui eu que fui buscar. Então, meu primeiro cliente, ele veio, mas os outros não. E aí eu pensei, poxa, se existe uma indústria, era uma indústria de salgadinhos, se existe um lugar que precisa de mim, e eu estava indo à vigilância sanitária, sabendo toda a parte, o que precisava, que tipo de cliente, era o começo, gente, das boas práticas. Em 2002, quando eu comecei a trabalhar, foi quando surgiu a RDC 275 para indústrias, porque a 216 surgiu em 2004 para o comércio. Então, eu fui até a vigilância sanitária para saber de todos os detalhes, e aí eu falei, se tem um, tem mais de um, e eu preciso de 5. O primeiro eu já conquistei. E assim eu fui conquistando os próximos clientes. E aí entraram os desafios, né, Beatriz? Quais? De ir buscar, onde que eu vou achar esse povo? Como é que eu abordo? Como é que eu conto? Como é que eu falo? Como é que eu faço um contrato? Eu não sabia nada disso. Mas eu fui, aos poucos você vai, possivelmente você não me conhece, talvez seja a sua primeira live aqui, não sei, depois você me conta, Beatriz Venutri. E aí você vai me conhecendo, você vai vendo aí, né, as minhas histórias. Na minha opinião, para um iniciante, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo seria você me acompanhar aqui para você ir descobrindo como abordar os clientes. Porque esse é o primeiro passo. Como você aborda um cliente, como você conquista um cliente, para que você possa realmente saber o que fazer naquele cliente, ser contratado naquele cliente, tá? Olha, a Taine diz que também, como a Beatriz, não ganha o piso salarial. E por isso ela considera a consultoria o caminho. E a Taine é uma aluna 5K, né? A Taine está aqui, né, aprendendo já a trabalhar para conquistar a consultoria dela, né, Taine? Então, Nutris,
E o que falta para nós, né, um dos primeiros passos também que eu considero importantes, é a conquista da nossa segurança. É a gente estar seguro daquilo que a gente vai fazer, da nossa confiança. Eu fiz uma live que está salva, que foi uma live de perguntas e respostas com uma seguidora, que na segunda-feira, para quem está aqui pela primeira vez, toda segunda-feira, às 17h17, eu estou fazendo live de respondendo perguntas. Esse quadro chama aqui no Domínio Nutrição Pergunta para Ana. Então, o Pergunta para Ana é um quadro que acontece toda segunda-feira, às 17h17, onde eu respondo as perguntas das minhas seguidoras e dos meus seguidores. E aí, ela me perguntou alguma coisa assim nesse sentido, e eu falei muito sobre a confiança que a gente precisa ter. E como conquistar essa confiança? Essa confiança você vai conquistando com conhecimentos que você vai adquirindo, mas que não são só conhecimentos técnicos, tá, Nutri? Porque o conhecimento técnico, ele, de certa forma, a gente aprendeu ele na faculdade, mas a gente precisa aprender a abordar clientes, a vender o nosso trabalho. Nós precisamos saber fazer um contrato, nós precisamos saber fazer uma visita técnica, nós precisamos saber como fidelizar esse cliente. Então, tudo isso são passos importantes que você vai dando à medida que você vai conquistando o seu espaço. E a Memórias da Deia está falando exatamente isso. Perdi um contrato por falta de confiança. Olha, Deia, se você tivesse aqui no Nutri 5K, jamais isso ia acontecer, Deia. Nunca que a gente ia deixar isso acontecer. Porque aqui a gente realmente se apoia. O Nutri 5K é o nosso curso, né? Para quem não conhece, ele fechou vagas na semana passada. E é onde a gente realmente, os nossos alunos têm total apoio. Mas aqui no Domínio Nutrição, vocês vão tendo, vão conseguindo, vão conquistando, e vocês podem entrar comigo. Vamos supor, Deia, que apareça uma nova oportunidade para você. Vem na segunda-feira, Ana, o que eu vou fazer no primeiro dia? Eu vou falar tudo com vocês, porque a live de segunda é para responder dúvida, gente. A gente está chamando aqui internamente na nossa equipe, né, aqui no escritório, de mentoria gratuita. Porque eu vou ficar com você até sanar todas as suas dúvidas na segunda-feira. Você vai entrar ao vivo comigo e eu vou tirar todas as suas dúvidas. É 1h, 1h30 aí de consultoria gratuita mesmo, que eu tô fazendo toda segunda-feira, tá? Então, nunca mais na sua história, na sua carreira profissional, você vai perder contrato depois que você me conheceu. Nunca mais. Escreve isso, tá? Porque, gente, nós não podemos. E olha, não é só com a Deia, não. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, gente, mas isso aconteceu muito recentemente com uma seguidora que me mandou uma mensagem e eu, assim, eu chorei quando eu escutei isso. Porque olha aqui, deixa eu ver, eu acho que eu vou achar aqui, gente, a mensagem que essa seguidora me mandou. Quer ver? Ela recebeu uma proposta aqui, ó. Foi bem, eu até printei. Ela tinha recebido uma proposta para trabalhar com 150 funcionários na empresa. Era uma cozinha e ela escreve, olha, não sei nem por onde começar. Para começar, é tudo misturado, a cozinha fica em um local onde os funcionários ficam, comem outro, tinha animal, estava tudo sujo, bagunçado, desorganizado. Ela ficou doida, sem saber, e aí quando eu vi a mensagem dela, né, e aí ela me pedia socorro, né, Ana do céu, o que eu faço? Aí quando eu vi a mensagem dela, né, Nutris, foi muito ruim, porque eu vi a mensagem e aí eu respondi para ela. E deixa eu ver aqui, deixa eu achar a resposta dela, gente. Ai, foi tão ruim que aí ela respondeu pra mim assim, cadê?
Ah, isso aqui faz um pouquinho, faz mais ou menos uns 10 dias. E eu tô procurando aqui a resposta dela. O que ela disse? Não aceitei, Ana. E pôs uma carinha de choro. Ai, gente, como eu fiquei triste nesse dia. Por quê? Porque a colega precisava de trabalho, gente. Ela precisava de trabalho. E ela, por falta de confiança, por não saber o que fazer, ela perdeu a oportunidade de trabalhar como consultora. Perdeu a oportunidade. Então, deixa eu ver aqui. Estava aqui tentando procurar. E aí, eu não achei não, meus amores. Ela tá aqui ela... E aí, ela desistiu. Então, depois, diante disso, o que aconteceu? Eu acabei... Matheus tá falando que ela tá aqui? Cadê ela? Ai, foi você mesmo, Deia. Essa foi você, então? Olha, esse dia, Deia, eu fiquei arrasada. Peguei, você viu que eu printei isso aqui para levar lá para minha equipe. Falar, gente, o que nós podemos fazer para ajudar nossos colegas nutricionistas? Porque muitas vezes eu não consigo responder vocês. E foi diante, né, no momento que vocês precisam. E aí, o que aconteceu, gente? Por isso a gente resolveu criar o quadro. Pergunta para Ana. Porque você vai poder entrar aqui para tirar as dúvidas comigo, né? Então, isso foi, assim, muito impactante para mim, sabe? Saber que existe oportunidade de trabalho, que os colegas têm essa oportunidade e que muitas vezes não conseguem aceitar por falta de confiança. E aí, olha lá o Matheus, que bom, o Matheus lá me viu aqui e olhou aqui para mim, a Deia também. E aí, gente, isso pode acontecer com você também. E a oportunidade da consultoria é a oportunidade que nós precisamos de abraçar, porque ela vai fazer com que a gente dê um salto de qualidade na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. Então, voltando aqui, né, contar para vocês. Ô, Sui, obrigada, meu amor, obrigada, viu, por esse carinho todo, obrigada. A Deia tá falando, isso é verdade, oportunidade existe. Eu não fui atrás, ligaram para mim. Gente, isso acontece muito mais vezes do que a gente pensa. Deia, agora você não espera ligar, não. Agora você não espera, não, Deia. Você já corre pro próximo cliente, vai atrás. E olha, o que acontece? Então, voltando lá nas vantagens da consultoria. Primeiro, você vai atender, pensando então em um cliente, trabalhando em média 3 horas por semana, ganhando em média R$100 por hora trabalhada. O que você vai ter? No final do mês você tem um salário, né? Como não é CLT, a gente não chama salário, a gente chama de honorários. A gente vai ter um honorário de R$1.200 por cada cliente. E aí foi isso que aconteceu quando eu comecei a minha consultoria. Foi assim que caiu a minha ficha. Poxa, eu posso trabalhar muito menos e ganhar muito mais. Então, a consultoria, ela dá essa oportunidade. Com a consultoria, você trabalha muito menos e ganha muito mais. Na verdade, não é ganhado, né, gente? É trabalhado, é conquistado, né? E aí, eu vou te explicar agora o que é essa consultoria. Porque até agora eu tô falando dessas duas vantagens para você, porque eu quero que isso fique muito claro, gente, para você. Muito claro mesmo. Oportunidades existem, benefícios existem, mas como é que se trabalha com consultoria? Primeira coisa, para trabalhar com consultoria, como você vai trabalhar? Você trabalha com visitas que a gente chama de visitas técnicas. Então, em consultoria, você tem visitas técnicas.
E o que se faz nessas visitas técnicas, Ana? Você passa orientações, ou você supervisiona, ou você dá treinamentos, ou você elabora documentos. Então, em linhas gerais, o trabalho do consultor ele faz uma visita técnica, onde ele vai supervisionar, ou ele vai passar orientações, ou ele vai dar treinamentos, ou ele vai elaborar documentos. Esse é, em linhas gerais, o que o nutricionista consultor vai fazer em um cliente de consultoria. E aí, existem consultorias, Nutris, de diversas formas e diversas áreas, tá? Então, existem consultorias que você vai para elaborar documentos. Ana, que documentos? Pode ser que você vá na consultoria para elaborar um manual de boas práticas. Pode ser que você conquiste uma consultoria para fazer rótulos. Pode ser que você conquiste uma consultoria para fazer ficha técnica. São consultorias que você vai para elaborar documentos, concorda comigo? Essas consultorias são contratos pequenos. Por quê? Porque o contrato acaba quando você termina o trabalho. Você combinou de dar um treinamento. Ótimo. Você vai lá, dá o treinamento, recebe e a consultoria acabou. Você combinou de fazer 10 fichas técnicas. Você vai lá, faz as 10 fichas técnicas, recebe e a consultoria acabou. Certo? Você combinou, você foi contratada para fazer um manual de boas práticas. Ótimo. Você vai lá, faz o manual, entrega, recebe e fechou a consultoria. Isso é um tipo de consultoria. É aquela consultoria que elabora documentos. Combinado? Fica claro, Nutris? Me conta aí se fica claro para vocês. Põe joinha aí para mim, está tudo claro. Agora, existe um outro tipo de consultoria, onde você tem um contrato maior. E aqui é que mora o pulo do gato, Nutris. Aqui é o pulo do gato. Foi por onde eu comecei. Eu achei uma mina de diamantes que eu não sabia que era, mas aqui é o pulo do gato. Aqui é a consultoria das boas práticas. Nutris, essa consultoria de boas práticas é uma consultoria que você vai para orientar, supervisionar, treinar e elaborar documentos. Você vai fazer tudo. Logo, essa consultoria não é rápida. Essa consultoria é uma consultoria por tempo maior. Você vai fechar um contrato que vai ter no mínimo 6 meses de duração. E que vai durar pelo menos aí mais uns 2 anos. Então, tem contratos de 6 meses até 2 anos, às vezes até um pouco mais. Por que eu acho que ela é um diamante, gente? Porque você vai ter uma renda fixa para esse cliente de consultoria de boas práticas. Entende? Esse cliente, ele vai pagar para você 1 ano, 2 anos, todo mês. E aí, é maravilhoso. Por quê? Porque você vai trabalhar nesse cliente 3 horas por semana, vai trabalhar conquistando pelo menos R$ 100 por hora trabalhada, né? Em média, pelo menos não, em média R$ 100, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Só em um cliente, você vai ter 1.200, que é aquele raciocínio que eu falei para vocês lá atrás, lembra? E aí, vamos arredondar para 1.000. Vamos supor que você fecha, ele pediu um desconto e você falou, não, vou fazer por R$ 1.000. Aí você vai fazer por 1.000 essa consultoria. E aí você vai conquistar mais 5 clientes, mais 4 clientes. Se você tiver 5, trabalhando 3 horas em cada um, você está trabalhando 15 horas por semana. Pensa, 15 horas por semana, não 40, não 44. E se todos eles você fechar por 1.000, você está faturando 5.000. Me conta, você não acha que isso é uma mina de diamantes?
Então, Nutris, o que você vai fazer na consultoria de boas práticas? Você vai elaborar documentos, porque você vai criar as planilhas, os procedimentos, a frequência de limpeza, planilha de temperatura, você vai criar documentos. Você vai implantar esses documentos, mas você não vai estar lá todo dia não, Nutri. Você vai criar o documento, aí você vai orientar, porque você vai dar um treinamento de como deve ser feito. Como deve ser feita a limpeza, como deve ser preenchida e feita a controle de validade, como que deve ser o controle de temperatura de equipamentos. E aí você passa as orientações e depois você vai lá para supervisionar. Se eles estão dando conta de fazer, se eles não estão dando conta de fazer. Fica claro, Nutris? Conta para mim. Conta para mim se fica claro para você o quanto essa consultoria é uma consultoria diamante. Me conta. Olha, gente, aí, quando a gente tem esta consultoria, você não precisa de ficar só com ela. Aí você tem lá os seus clientes e você vai ainda por cima buscar outras consultorias. Que aí você pode fazer rótulo, você pode fazer ficha técnica, você pode fazer tudo. Mas quando eu comecei por esse tipo de consultoria. Então, acho que foi a Beatriz, né, que me perguntou como começar, por onde começar. Então, eu falo, aprenda a oferecer o seu trabalho e comece pelas boas práticas. Porque isso vai te dar um fixo, isso vai te dar uma oportunidade também de aprender. E aí, a consultoria, ela se torna um excelente negócio para você, uma excelente forma de você viver da nutrição. Então, deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa, Nutris. Parece que não, parece que no frigir dos ovos eu coloquei tudo para vocês. Deixa eu ver a Sui, o que ela falou, Suênia. Mulher do céu, onde você estava... Ah, que eu não te conhecia. Sou recém-formada e sou muito insegura. Suênia, acho que é seu nome, né? Suênia SM. Eu estou aqui no Domínio Nutrição há 2 anos. Estamos completando agora em agosto 2 anos de Domínio Nutrição. E agora que você já me conhece, não larga do meu pé. Fica aqui comigo, tá? E me mostra aí para suas amigas também, colegas de recém-formadas, que não sabem por onde começar nem o que fazer. Porque aqui vocês vão conquistar aí um espaço que nunca antes sonhado pelos nutricionistas. Eu te agradeço por esse carinho imenso, viu, Suênia? Muito obrigada. E ó, só te lembrando, toda segunda tem live de pergunta e resposta, é o Pergunta pra Ana, só que é live à tarde, às 17 horas e 17 minutos. E toda quarta tem live aqui de conteúdo, tá? Hoje eu quis falar para vocês sobre consultoria, mas tem muitos conteúdos mais. E para vocês, quem mais é igual a Suênia que tá me conhecendo hoje pela primeira vez? Gente, tem mais alguma calorinha aqui? Tem mais calorinhos aqui? Só para contextualizar vocês que são novatos, igual a Suênia, o Instagram, o feed do nosso Instagram, ele tá zeradinho, porque a gente resolveu arquivar tudo para começar do zero. Então aproveita todos os nossos conteúdos que a gente vai postar, a gente posta todos os dias de verdade, tá? A gente posta. E esteja aqui presente nas lives, sempre com caderno e caneta na mão, tá? Porque as informações que eu passo, eu já aviso meus novatos aqui. Vem pra live com o caderninho do Domínio Nutrição. Porque aí, ou assiste com o computador do lado já para ir salvando todos os conteúdos, porque são verdadeiras aulas, viu? Gente, então, relembrando aqui, consultoria, Nutriconsultora, não é Nutri de One, Nutriconsultora não tem carteira assinada, Nutriconsultora não tem vínculo empregatício, Nutriconsultora só trabalha 44 horas se ela quiser, tá? Então,
que a nutriconsultora é? A nutriconsultora não tem carteira de trabalho assinada, mas ela tem contrato de trabalho, tá? Ela não tem vínculo empregatício, porque ela tem vários clientes, como eu falei para vocês. Teve momentos na minha empresa que eu já tive mais de 50 clientes. E quantas horas ela trabalha? Ela trabalha, em média, 3 horas em cada cliente. E por cada hora trabalhada, ela recebe, em média, R$100. Isso significa que se ela tiver 5 clientes trabalhando 15 horas por semana, ela fatura R$5.000. Essa é uma das maiores diferenças do nutricionista consultor para o nutricionista de One. A valorização financeira que a gente tem quando a gente é nutricionista consultor. Porque a gente aprende a se valorizar. A gente aprende a dar valor no próprio trabalho. A gente aprende o quão importante é o nosso trabalho. E eu costumo muito falar uma coisa para vocês aqui. O nutricionista consultor, ele salva vidas. O nutriconsultor das boas práticas, ele salva vidas. Porque ele impede que as pessoas comam alimentos contaminados. E alimento contaminado não só causa doença, Nutris, alimento contaminado mata. Nós precisamos lembrar disso para poder parar com a insegurança, a vergonha, o medo de oferecer um trabalho tão valioso quanto o nosso. Porque nós ajudamos a salvar vidas. Quando você entrar dentro de um local para implantar as boas práticas, lembre-se disso. Você está cumprindo o seu juramento. Porque quando a gente se forma, nós somos profissionais da saúde e nós temos por obrigação trabalhar em prol da saúde da população. E nós trabalhamos através das boas práticas. A Ellen disse, consultoria é vida, minha gente. A Ana é a melhor mentora. Obrigada por esse carinho tão grande, Ellen. A Ellen é uma aluna 5K maravilhosa que está aí vivenciando grandes desafios na consultoria. Então, Nutris, se tem alguma Nutri que está começando, eu falo isso com muito carinho para a Ellen. Pode mandar mensagem para a Ellen e perguntar para a Ellen. Que a Ellen está no momento de vencer os seus desafios internos, de vencer os seus medos, de vencer as suas inseguranças e partir para cima. A Suênia está encantada com a minha energia. Que bom, Suênia! Obrigada por isso, obrigada pelo carinho, obrigada de verdade. E aí, gente, nós trabalhamos então como? Trabalhamos quando a gente vai implantar as boas práticas, né? A gente vai uma vez por semana. Às vezes tem cliente que a gente consegue fechar contrato de 2 vezes por semana. Lógico que aí o valor é maior, tá, Nutris? Por quê? Porque você vai mais horas trabalhar. Então, você tem que cobrar mais, tá? E aí, como que a gente trabalha? A gente vai orientar, normalmente eles têm um encarregado, e aí a gente ensina, orienta, supervisiona, treina, e tudo isso você vai aprendendo aqui, você vai entendendo esse passo a passo, né, de como que funciona tudo, porque para que você tenha essa segurança. A Ellen disse, pode, minha gente, além da consultoria, estou aprendendo a me conhecer. E a Ana tem me ajudado muito. Gente, que gracinha, Silas Valverde, quanto tempo eu não te vejo. Um beijo muito grande, muito, muito carinho para esse maravilhoso profissional da área de eventos que organizou meu casamento, que ficou a coisa mais linda do mundo. Silas, um beijo muito grande no seu coração, viu? E aí, Nutris, você pode me fazer uma pergunta assim. Ana, mas por que a pessoa vai me pagar R$1.000 para eu ir lá 3 vezes, uma vez por semana, trabalhar 3 horas? Nutri, porque para ele fica muito mais em conta te pagar 1.000 como consultora e ter as orientações que ele precisa.
porque o fiscal passou, porque ele não quer ter problema de contaminação alimentar, porque ele quer manter o lugar dele organizado. R$ 1.000, 1.200, 1.500, ele consegue te pagar. Enquanto que pagar CLT, ele muitas vezes não vai conseguir. E em muitos lugares, Nutris, nem tem necessidade da gente estar lá todos os dias 44 horas. Imagine, por exemplo, uma lanchonete, uma hamburgueria que acabou de abrir, onde trabalha só, como eu fui a semana retrasada, trabalha o casal, o marido e a mulher. Eles trabalham só à noite, eles abrem a hamburgueria à noite, porque eles têm outro trabalho durante o dia. Como é que eu vou trabalhar 40 horas para eles? Como é que eu vou cobrar R$ 3.500 deles? E eles não precisam do meu trabalho? Uai, eles precisam e eles querem. Por quê? Porque eles querem saber que ninguém nunca vai reclamar que comeu um hambúrguer estragado, porque eu vou lá orientar, ensinar. É um cliente que talvez eu não precise nem de ir toda semana, eu posso ir uma vez por mês. Então, a consultoria, ela nos dá todas essas possibilidades, Nutris. Por isso que é muito importante que você vá me acompanhando aqui, porque eu não consigo passar tudo isso para vocês em uma única live. É muita coisa que a consultoria nos permite fazer. E eu não consigo passar tudo isso para vocês numa única live. Então, vão me acompanhando aqui, vem conhecendo esse trabalho. Por quê? Porque vai chegar a hora que você vai querer dar um passo adiante. Vai chegar a hora que você vai estar segura e você vai falar, eu quero dar um passo a mais. Eu quero me tornar uma nutricionista consultora, sim. Vai chegar esse momento, Nutris. Então, lembrem-se, nutricionista consultor, ele é aquele profissional que empreende na sua carreira, é um profissional que decide juntamente com o dono, ele não fica passivo, ele é ativo, ele decide juntamente com o dono quantas horas ele vai trabalhar e juntamente com o dono ele decide o que será feito. Logo, ele não, por não trabalhar com carteira assinada, ele precisa de fazer um contrato e ele precisa de aprender a cobrar pelas horas trabalhadas, para que realmente valha a pena. E o que ele faz? Ele orienta, ele supervisiona, ele treina e ele elabora documentos. Ficou claro para vocês? Alguma dúvida que vocês queiram perguntar hoje? E lembrem-se, todos os dias, aqui no Domínio Nutrição, sempre tem um storyzinho de alguma vivência minha, de alguma dica que eu quero passar para vocês. Sempre tem conteúdo lá no nosso feed. E toda quarta-feira a gente tem live às 19h17 de conteúdo técnico. E toda segunda-feira às 15 horas, às 17h17, a gente tem o Pergunta para Ana. Combinado, meus anjos, meus amores, meus queridos, minhas queridas? Sendo assim, eu me despeço de vocês hoje, esperando que vocês tenham tido um excelente dia de feriado e estejam finalizando esse dia aqui com maravilhosos conhecimentos e que já queiram dormir pensando na sua consultoria. Pensando, meu Deus, a minha consultoria, eu já posso montar ela logo. Ai, Ana, já sonhando com ela. Amanhã de manhã, quero você me mandando uma mensagem lá no direct, ou então colocando aí no seu story. Amanheci pensando na minha consultoria. Só quem assistiu a live vai saber. #sonhei com a minha consultoria. E me marca, hein? Pra eu saber, essa tava na live ou essa assistiu a live depois e já marcou a #sonhei com a minha consultoria. Tá bom? Beijos muito grandes para cada um de vocês. Na verdade, do jeito que eu gosto de falar aqui para os meus alunos, beijos diamantes para vocês.